Pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Cardoso da Gemap Informática. A gente está fazendo aqui um vídeo para apresentar para o pessoal as alterações, as novas telas que foram feitas no Gemap com relação ao e-social. Essa apresentação a gente já fez no dia 12/9/2018 aqui na Câmara Municipal de Santa Cruz, mas teve pessoas que não podiam estar presentes, entidades. A gente está gravando esse vídeo aqui para esse pessoal poder estar vendo também. Vamos comentar que depois do dia 12 já teve algumas alterações. A gente vai estar comentando aqui nos slides. Então, eu tinha comentado aquele dia que, para quem tem curiosidade de saber, a lei de criação do e-social é essa aí de 2014, 8373. E lá diz que o social é a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. E o principal objetivo do e-social é para que o empregador cumpra as leis vigentes, trabalhistas, fiscais e previdenciárias. E também para o governo ter uma base de dados única. Gradativamente, com o tempo, vai sair CFIP, CAGED, VIRT, RAIS, e isso não vai existir mais. Ok? E a gente tinha comentado também que o primeiro passo que todos devem fazer é a qualificação cadastral de todos os funcionários. Essa qualificação ela vai fazer uma verificação nessas bases de dados do governo, na Caixa, na Receita, no INSS, para ver se os nomes estão iguais em todos os lugares, se os documentos estão iguais. Né? Essa é o objetivo da qualificação cadastral, deixar os dados do trabalhador igual em todos esses órgãos aí. Receita, INSS, Ministério do Trabalho, Caixa. E no Gemap já existe uma opção para gerar esse arquivo para fazer a qualificação. Ele gera já um arquivo de todos os funcionários. Numa aula futura a gente vai estar fazendo o detalhamento da geração dessa qualificação cadastral. Qual é o arquivo que ele gera e qual que ele retorna para a gente importar no sistema. Para quem ainda não conhece, a telinha da qualificação cadastral no Gemap é essa aí. Ela fica lá no menu do e-social, qualificação cadastral em lote. Como eu disse, em aulas futuras nós vamos estar detalhando essa geração aí deste arquivo e da importação dos retornos. E o e-social, a implantação dele foi dividida em 3 fases. Grandes empresas que já começaram em janeiro de 2018, demais empresas que é julho de 2018, e para nós, os órgãos públicos, janeiro de 2019. Esse é o cronograma que era até antes do dia 12/9. Já está circulando aí nas redes sociais que estas datas irão ser mudadas. Então, provavelmente, o órgão público, segundo um novo cronograma, ele começará em janeiro de 2020. Ainda é extraoficial esse novo faseamento, mas é com grande chance que o órgão público vai ficar para janeiro de 2020. Então a gente teria um ano inteiro aí para estar trabalhando nas informações, atualizando os dados no sistema e propriamente o sistema. E o envio das informações para o e-social foi dividido em 6 etapas. Eu tinha comentado lá no dia 12 que era 4 etapas. Agora eles mudaram para 6 etapas. Então, o primeiro delas é os eventos de tabelas, que é o que a gente já colocou no sistema para o pessoal inserindo os dados, atualizando os cadastros. Este tem que enviar, senão não consegue fazer os demais. Não vai conseguir fazer os não periódicos, os periódicos. Então, o primeiro passo de todo mundo aí é os eventos de tabela. Nós vamos estar vendo ele detalhadamente
detalhado aqui na frente. Então, como eles dividiram em 6 etapas, primeiro, eventos de tabela, segundo, eventos não periódicos, terceiro, eventos periódicos, que seria a folha de pagamento, quarto, DCTF Web, fim da GPS, quinto, fim da CETIP e o novo FGTS, e o sexto e o último, eventos de segurança e saúde do trabalho, o SST. O governo considera mais crítico essa parte de segurança e saúde no trabalho. Então, o que é os eventos de tabelas? É o CADA lá. Ele vai ser, isso aqui tem que ficar bem familiar para todo mundo. Todos os arquivos e os eventos vão ter esse nome. S1000, S1005, S1010. Então, para o governo, o S1000 é o cadastro do empregador, que é o cadastro da empresa. O S1005 é o cadastro de estabelecimento. No caso do órgão público é só um. O S1010, cadastro de rubricas aos proventos e descontos. O S1020, cadastro da lotação tributária. O S1030, cadastro dos cargos e empregos públicos. 1035, cadastro de carreiras públicas, caso houver. Isso aqui é só para órgão público, o 1035. O S1040, cadastro de funções e cargos em comissão. Seria os temporários e os exclusivamente em comissão, aqueles do Aldesc, por exemplo. O S1050 vai ser o cadastro dos horários dos turnos. E o S1060 é o cadastro dos ambientes de trabalho, é o local físico de cada sala do local de trabalho. Por exemplo, a prefeitura pode ter um prédio e ter 10 salas. Essas 10 salas vão ter que estar descritas lá no arquivo de social, como que é essa sala, como que é a ventilação, como se tem janela, se não tem. Esse é o 1060. A gente tinha comentado lá no dia 12 o que ia mandar também o S1065, que é o cadastro de equipamentos e proteção. Esse já não vai ter mais, até marcado ali, ó, excluído. Ele vai ficar num evento futuro, para quando começar SST, que é aquele sexto passo que eu passei no slide anterior aqui, ó. Então, os equipamentos de proteção, o EPI, vai ficar para esse evento 6 aí, lá na frente. Para o órgão público, a previsão desse evento 6 aí é 2021, segundo o novo cronograma que ainda está extraoficial, mas 99,9% que vai ser aquilo lá. E o S1070 é cadastro de processos administrativos. Isso aqui não é processos contra funcionários. Isso aqui, essa entidade tem algum processo administrativo contra algum órgão do governo para pagar menos RAT, menos FAP. É esse tipo de processo que vai cadastrar. E ali embaixo eu coloquei também, ó, esses arquivos XML devem ser enviados dentro deste período. A previsão extraoficial de janeiro de 2020. Antes era janeiro de 2019, conforme a gente comentou no dia 12. Depois do dia 12, se eu não me engano, dia 14, saiu já uma nova nota do E-Social e provavelmente será prorrogado para janeiro de 2020. Com eventos de tabelas é isso. É os cadastros da empresa, proventos e descontos, cargos, funções, horários. Nós vamos enviar os cadastros para a base do E-Social, de primeiro momento. No nosso caso, o órgão público, iniciamos ainda extraoficial em janeiro de 2020. No GEMAP, tudo que for relacionado ao E-Social vai ficar lá naquela aba E-Social. Vocês podem perceber ali que tem lá E-Social, né, tabelas e todas as tabelas que eu comentei ali. S1000, S1005, 1020, pode ser que em uma tela só a gente aproveite vários arquivos. Okay? Cadastro, que é o S1000, cadastro do empregador. Então ele vai pedir aquelas informações lá, classificação tributária, indicativo de construtora, indicativo de cooperativa, se está na desoneração da folha,
Essas telas S1000, S1005, S1020, todos esses eventos a gente vai estar detalhando depois num vídeo à parte, um por um. O cadastro do S1000 nós vamos informar essas informações aí, ó, que vai do governo. Olha lá, o S1005, né? Olha lá, outras informações. No S1005 é onde vai o RAF, é onde vai o FAP, é onde vai a opção do registro de ponto, se tem contratação de aprendiz ou não, se tem o pessoal que tem obras, várias obras nesse 1005. S1020. S1020 vai o FPAS e o tipo de lotação tributária. S1010. Esses que estavam em vermelho lá naquela primeira parte aqui, que eu destaquei eles em vermelho, eles são considerados pelo comitê gestor os mais críticos, né, que tem que tomar cuidado para fazer a inserção das informações nesses cadastros aqui. Então, esse aqui vai ser o cadastro das rúbricas, que para nós é os proventos e os descontos. Então, a gente vai pegar ali os proventos e os descontos que a gente tem na folha e vincular os códigos de incidência de previdência social, de imposto de renda, de FGTS. O pessoal aí que tem previdência municipal, nós vamos informar aqui um código também. Então, essa tela vai ser familiar para vocês com relação ao S1010. Mas, como eu disse, nós vamos estar detalhando tela por tela mais para frente, explicando como que é inserindo essas informações aí na prática. Então como eu disse, né, tem que tomar cuidado para fazer a inserção. O governo criou uma tabela de códigos e nós vamos ter que adequar essa tabela de códigos deles ao nosso sistema com relação à previdência social, imposto de renda, FGTS ou previdência municipal para quem tiver. Quando a gente clica nesse ver tabela de códigos, ele vai abrir isso aqui. Esse cadastro aqui é um cadastro de tabelas do governo, tá? O social criou. Então, se não é base de cálculo, por exemplo, uma verba que não é base de cálculo, ela vai estar enquadrada naquele lá, no 00, não é base de cálculo. Uma verba que é mensal, salário, por exemplo, ele tem que estar enquadrado na 11, certo? Salário de família, tem uma para ele também, tem que estar enquadrado na dele. Ok? Como eu disse, mais para frente nós vamos estar detalhando na tela do Gemato, mesmo na prática, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, nessa tabelinha de códigos tem da Previdência, tem do Imposto de Renda e tem da Previdência Municipal, né? Para os órgãos que tem, né, Previdência Municipal. A S1030, que é o cadastro de cargos e empregos públicos. Isso aqui é o cadastro dos cargos que tem no sistema. Aqui vai estar todos os cargos que não são temporários ou exclusivamente em comissão. Vocês podem ver que até tem um aviso aqui. Olha lá, temporários e exclusivamente em comissão estarão no S1040, que é um outro arquivo. Então o governo separou. Mais ou menos é assim, os cargos que tiver lei, eles vão ficar aqui. E esses outros que são temporários ou exclusivamente em comissão, vai no S1040. Nós vamos estar detalhando depois na prática esses S. S1035 é um evento de carreira pública, caso tenha. Se não tiver, esse evento por todo não é obrigatório, não precisa mandar. O S1040, como que eu disse, aqui vai ficar a outra parte dos cargos, que são aqueles que a gente informou com a UDESC, que é os temporários e os exclusivamente em comissão. Então, nessa S1040 fica os temporários e os cargos exclusivamente em comissão.
Nesse S1040 aqui, a gente só vai mandar o código, a descrição e o CBO, conforme está na tela. S1050, que é o cadastro de horários e turnos. Então, o pessoal aí que já tem o cartão de ponto ativo no sistema, para quem não tem, mesmo não usando o programa de cartão de ponto, vai ter que informar a jornada do funcionário dia a dia, conforme está ali, ok? Na S1060 é onde a gente vai fazer a informação dos locais de trabalho e seus ambientes. Conforme eu disse, o prédio da prefeitura tem lá 10 salas, vai ter que fazer essa descrição das 10 salas, uma a uma. Ok? E na S1070 vai ser o cadastro de processos administrativos. Ok? A telinha de geração dos arquivos XML, para ficar familiar para todo mundo, vai ser essa aí, semelhante à do Audesp. Então vai ter lá os S da vida lá, S1000, S1070, S1005. Aquilo que vocês estão vendo lá, que é 1, 2, 3, 4, é a sequência que deve ser enviada. Ok? E vamos comentar agora sobre os eventos não periódicos. O que vão ser os eventos não periódicos? Afastamento, aviso prévio, demissão, inclusão ou alteração de dados do trabalhador. E a previsão dos não periódicos é para abril de 2020, segundo o novo cronograma, certo? E os eventos periódicos vão ser os eventos da folha de pagamento, que a previsão é para julho de 2020. Ok? A DCTF Web e o fim da GPS, a previsão é para outubro de 2020. O fim da CFIP e o novo FTS ainda não tem previsão, certo? Para órgãos públicos, tá? Porque para algumas empresas privadas já está acabando a CFIP, já está fazendo já na plataforma do E-Social. Segurança e saúde do trabalho. Isso aqui o governo considera isso aqui uma parte mais crítica, porque dificilmente às vezes o empregador faz os laudos que tem que fazer do empregado, como por exemplo eu coloquei ali em cima, quem recebe insalubridade ou preciosidade tem que ter esse laudo. Como fazer esse laudo? Esse laudo só pode ser feito por uma empresa especializada em SST, e que eles têm que assinar, tem algumas descrições que eles têm que escrever, alguns tópicos. Então, a empresa, no caso a prefeitura, algum público, tem que buscar um auxílio na consultoria de uma empresa de SST. Vocês podem ver que lá, quando eu comentei sobre o cronograma de fazer eles, vai ser essa aqui, ó, vamos voltar aqui. Eles vão ser o último, esses eventos de SST. Olha lá. Então, lá, eventos de segurança e saúde no trabalho, SST. Essa é a última etapa. O governo considera uma etapa bem crítica. E a previsão para o órgão público desta etapa seria janeiro de 2021. Ok? Nós vamos analisar agora aqui no GMAP o que já foi feito, que não tem a ver com esses primeiros eventos de tabelas. Quer dizer, esses eventos de tabelas, o que foi feito no sistema já é o que vai mandar para a base do E-Social. Essas outras alterações já realizadas, eles vão servir para eventos futuros, que é, por exemplo, os não periódicos, os periódicos. Então, nós vamos dar uma analisada no que já foi feito. Por exemplo, cadastro de colaborador. Se for informar a CNH do funcionário, tem que colocar lá qual que é o F, qual que é o estado. Por que eu falei se for informar? Porque não é obrigatório. Vocês vão perceber que no sistema, o que vai mandar para o E-Social, nós vamos estar colocando em negrito aqui, ó, é obrigatório.
né? Todos que estão em negrito é obrigatório. E a gente vai estar colocando também lá na validação do arquivo, se algum campo for necessário de preenchimento e não tiver preenchido, ele vai barrar também, não vai deixar passar. Então aqui no cadastro do colaborador, a única novidade daqui dessa parte dos dados principais é que se informar a parte aqui de CNH, tem que colocar o estado também. As demais coisas já é coisa que já tem no sistema. Nome de pai, nome de mãe, número do PIS, data de nascimento. Porque tanto é que DIRF, RAI, CFIP já se faz há muito tempo. E essas informações elas vão para o E-Social também. Ok? Aqui no cadastro de dependentes, tem que colocar o tipo de dependente conforme uma tabela do E-Social. Então hoje a gente tem aqui a parte aqui do grau de parentesco. Mas lá o E-Social nós vamos ter que informar num outro código aqui. Que é um código de uma tabela que eles criaram. Então na hora de cadastrar o colaborador, o dependente, além de informar ali em cima, tem que informar ali embaixo também. A gente já fez uma alteração no sistema que conforme você seleciona aqui filho, ele já sugere aqui embaixo filho também. Se quiser mudar, vai ficar a carga de cada um. Ok? A parte aqui do estrangeiro, se o trabalhador for estrangeiro, tem que informar essa classificação da condução no ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil. Tem que informar. Se for deficiente, tem que informar o tipo de deficiência, informar se ele é reabilitado, informar se ele preenche cota de pessoas com deficiência. Ok? E uma observação ali também, é um campo livre, se quiser colocar. Esse é o cadastro colaborador, que tem de novidade e vai servir para o E-Social aí nos eventos futuros. Cadastro do tipo de contrato. Então, no cadastro do tipo de contrato, nós vamos ter que informar a pessoa social lá, aquele lá, tipo do contrato. Depois nós vamos analisar no tela do GMAP, vai ficar mais fácil. Então, tem duas opções só, prazo indeterminado ou determinado, tem que colocar. E aquela outra opçãozinha lá, contrato por prazo determinado, contém cláusula asseguratória do direito. Se só vai preencher, só vai ticar aquela opção ali se for determinado. E mesmo se for determinado, se existe aquela condição ali, senão ela vai ficar desmarcada. No cadastro de motivo de rescisão. Então nós vamos ter que atrelar aos nossos motivos de rescisão que já existe, qual que é o motivo de rescisão com relação à tabela do E-Social. Até a gente coloca lá no programa, é a tabela 19, para quem tiver curiosidade. Mas se clicar no pesquisa ali, ele já abre também todos os registros possíveis. Motivo de afastamento. Nós vamos ter que informar ali por E-Social também, atrelar os nossos códigos existentes ao motivo de afastamento conforme a tabela 18 da E-Social. Até no cadastro de cidade, quando a gente for cadastrar uma cidade nova, a gente tem que colocar qual é o país. Brasil, né, Estados Unidos, por exemplo, tem que pôr qual é o país, conforme também uma tabela do E-Social. Certo? Cadastro de logradouro, só que às vezes ninguém viu esse cadastro aqui, que ele já está preenchido no GMAP há muito tempo, mas o E-Social tem uma tabela de logradouros também, que é bem semelhante ao que já existe no GMAP. Tem alguma diferencinha, por exemplo, no GMAP está AC 2 pontos, lá na tabela do E-Social está só AC, não tem o 2 pontos. Estou falando ali do primeiro registro, que é acesso. Então até isso nós vamos ter que atrelar aos tipos de logradouros que a gente tem no GMAP, aos tipos de logradouro que é do E-Social, conforme a tabela 20. Outra opção importante é o cadastro de autônomos. Esses autônomos também vão ser enviados em um evento futuro, um evento de remuneração, para conseguir fazer o fichamento de CFIP, né, para pagamento da GPS. E os autônomos, o que o E-Social vai pedir o que não tem, às vezes não é de costume preencher hoje, é a data de nascimento. CPF, acredito que todos preencham, né, porque esses autônomos vão para a DIRF. E se não tiver o CPF, não vai para a DIRF. Mas a data de nascimento o E-Social vai pedir. Então já comentar aí com o pessoal da contabilidade, se for fazer o cadastro de autônomos, já pedir para eles preencher essa data de nascimento também.
que vai ser necessário. Se não preencher, nós vamos brecar no validador que vai existir no sistema. Aí vai ter que correr atrás de preencher. Ok? Com relação ao contrato de trabalho, as opções que tem para preenchimento novas, aquele lá, nome social, se já recebe benefício, tipo de regime trabalhista, tipo de regime previdenciário, informações se o funcionário é CLT, tem que preencher todas essas informações aqui se ele é CLT, se ele for estatutário tem que preencher todas essas aqui, qual que é a categoria do trabalhador, ele vai abrir uma tabela aqui também, conforme tabela 1 do social, isso aqui é aquela empregado, se ele é estagiário, se ele é agente político, mas é uma tabela nova, é diferente daquela tabela que você fica, então tem que preencher esses dados aí com relação ao contrato. As demais coisas é o que já tem no contrato, data de admissão, salário, né, é o que já existe hoje em dia. Isso que a gente está mostrando é as novidades. E o social pede, né, e a gente vai ter que fazer o preenchimento para enviar esses arquivos. Aqui, por exemplo, no tipo de contrato, quando a gente vai preencher lá no sistema o tipo de contrato. Se for determinado, prazo determinado, tem que informar a data do término. Isso o E-Social vai pedir, certo? Vocês lembram que lá naquela tela de tipo de contrato, eu mostrei para vocês que lá você já vai informar lá no cadastro do tipo de contrato se ele é prazo determinado ou não. Então, a hora que for preencher aqui no contrato, se for prazo determinado, então tem que colocar aquela data do término, meu amigo. Não preenchendo, a gente vai barrar também no validador, certo? E outra coisa, dicas aí que a gente queria deixar é ficar sempre atento aí às notícias do portal do E-Social, né? Sempre está saindo lá as notícias, os novos cronogramas, quando vai acabar CFIP, quando vai acabar DIRF. Ainda está acontecendo bastante notícia com relação à empresa privada, mas é bom a gente já tomar por costume sempre estar acessando aí o portal do E-Social. Analisar, estudar o MOS, tem um manual de orientação do E-Social, tudo isso se baixa nesse portal aí, esocial.gov. Analisar e estudar um manual de orientações para o ambiente web. O que é esse ambiente web? A gente vai estar enviando as informações para o E-Social através dos arquivos XML e vai ter um ambiente web semelhante àquele do Aldesp, que é onde a gente consegue ver as informações que foram para lá. Isso tudo segundo o comitê gestor, tá? Parece que esse ambiente web ainda está em fase de testes, mas eles acreditam que vai ter esse ambiente web para fazer essa consulta lá na internet. Analisar os layouts para entender as informações que estão sendo enviadas para o governo. Isso aqui fica a mais descargo aqui de nós, empresa desenvolvedores, mas também seria bom vocês entenderem qual que é as informações que estão indo. Se vocês pegar o layout, é bem claro, vocês conseguem ver que está indo, por exemplo, um cadastro lá do empregado, está indo CPF, está indo a matrícula, está indo RG, né? Fazer treinamentos e capacitações, porque isso aí vai ser importante, né? Para a gente entender o E-Social, entender como preencher essas informações no sistema, certo? Na parte esse que eu destaquei em vermelho é a parte do SST, Segurança e Saúde do Trabalho. Buscar uma consultoria, uma parceria com uma empresa para, né, conseguir fazer o preenchimento do SST corretamente no sistema, quando chegar esse evento aí, o envio desse evento. E manter também, pessoal, o feedback para a empresa desenvolvedor, porque para a gente também tudo é novidade, né? A gente também está aprendendo e a gente pede aí o auxílio de vocês para nos ajudar também a deixar o sistema aí correto para o preenchimento das informações, a geração dos arquivos, né? Então vamos manter esse feedback entre nós e vocês, ok? Pessoal, é isso, a apresentação do dia 12 foi mais ou menos isso. Então, depois a gente vai estar detalhando em vídeos futuros esses arquivos tela por tela no Gmap, na prática mesmo. Acredito que vai ficar bem
mais legal de ver do que os slides, ok? Agradeço a todos, até.